Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E a desistência do presidente Joe Biden à reeleição dos Estados Unidos reduziu parcialmente o favoritismo do ex-presidente Donald Trump, deixando mais aberta a corrida eleitoral à Casa Branca e apoiando a alta das bolsas da Europa e dos Estados Unidos, apesar do avanço dos rendimentos dos treasuries na sessão. Por aqui, sinais de ingresso de investimento estrangeiro em ativos locais, que ainda são vistos como bastante descontados em relação aos pares, sustentaram uma sessão positiva para o Ibovespa e para o real. Já nos juros futuros, os prêmios ao longo da curva arrefeceram, a partir do alívio cambial e das expectativas para o IPCA de 2025 terem ficado estáveis no Boletim Focus, após 11 semanas de altas. No momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,18%, permanecendo acima da referência de suporte em torno dos 127.600 e tendo como principal referência a zona entre 129.500 e 129.800 pontos. A estrutura principal do Ibovespa segue neutra e a perda dessa região de suporte poderia indicar uma extensão do movimento corretivo, potencialmente em direção aos 124.500 pontos. E pressionada pelo petróleo, Petrobras recua neste momento 2%, se distanciando da região de resistência dos 38,84, com principal referência de suporte nos 37,14. A estrutura de médio prazo ainda permanece de alta, e o rompimento da resistência dos 38,84 confirmaria uma formação de pivô em direção a 41,59, com amplitude projetada a partir da primeira alta antes da correção. Já a Vale, após uma sessão fraca do minério de ferro nessa madrugada, recua 0,23% e segue negociando próximo à região consolidada de suporte, em torno dos R$ 60,50, ainda sem demonstrar nenhum ímpeto de recuperação que nos levaria a acreditar numa oportunidade para posicionamento. Agora, atendendo a pedidos, começamos pela Qualicorp, também em escala diária, ativo que negocia em meio à estrutura neutra, com formação de topos e fundos horizontais. Após o último movimento de alta, o papel corrige e respeita, nesse momento, a média de 21 períodos, coincidente com a região de 50% de retração do movimento anterior de alta. Porém, ainda não nos traz nenhum grande sinal de continuidade ou de retomada do movimento positivo, que poderia levar o papel em direção à região consolidada de resistência, lá nos 1,90. Pelo gráfico de 60 minutos, nós temos um indício de possível reversão de tendência. Após essa queda sequencial, o ativo vai nos trazendo uma possível formação de um ombro-cabeça-ombro invertido, padrão técnico conhecido por reversões de tendência. O gatilho esperado para a confirmação desse cenário seria o rompimento da região de 1,67, onde o ativo poderia buscar 1,79 num curto prazo. Um upside de aproximadamente 6,9% nesse range. Agora, a Semin 3, também em escala diária, ativo que também oferece uma leitura neutra, com formação de topos e fundos horizontais, e considerando o último movimento de alta e formação de topo duplo, o papel agora passa por fase de correção, negociando próximo aos 50% de retração do movimento inicial de alta. A estrutura, por enquanto, é neutra, sem qualquer sinal de retomada do movimento positivo. A atenção fica para o rompimento dos 5,22, o que possivelmente indicaria alta em direção a 5,55 e eventual rompimento dessa região, que poderia levar o papel para os 6,09, ou eventualmente a perda desses níveis de 5,11 e 5,01, onde o ativo retomaria uma dinâmica neutra em direção a 4,67 como referência de suporte. Agora esse é o gráfico de Lojas Renner, também em escala diária, ativo que recentemente consolidou formação de fundo próximo aos 12,14, realizou o movimento de alta e agora corrige, ainda levando em consideração a média de 21 períodos como referência de suporte. A principal resistência encontra-se em torno dos R$ 14 e eventualmente o rompimento deste nível confirmaria uma leitura de continuidade do movimento de alta após a reversão da tendência em direção a 15,10 e 16,66. Agora, este é o gráfico de Alupar, também em escala diária, ativo que após impulso inicial de alta, corrigiu, respeitando a retração de 50% do movimento anterior de alta, bem como a média de 21 períodos nesta região. A atenção fica para a continuidade do movimento de alta e eventual rompimento da região de resistência acima dos 31,82, onde a leitura seria de formação de um pivô de alta com objetivo nos 33,08. Agora, este é o gráfico de Copasa, CSMG3, também em escala diária. Recentemente, o ativo, após forte movimento de alta, trabalhou em fase de consolidação em meio à formação de um triângulo simétrico e na sessão de hoje consolida o rompimento do teto desse triângulo, porém ainda respeita o topo anterior em torno dos 21 e 25. A movimentação por si sugere
possível continuidade de alta, porém, o gatilho para a entrada seria a renovação da máxima do candle de hoje, acima dos 21,45, e pela amplitude do movimento anterior de alta antes da fase de consolidação, o alvo ficaria na região dos 22,63. Já a Sabesp, em dia de liquidação da oferta pública, rompe resistência anterior, correspondente ao topo formado nos 85,50, indicando possível continuidade do movimento positivo, com alvo projetado em 93,22 e 97,99. Dito isso, o gatilho para entrada na compra nessa operação seria na renovação da máxima acima dos 88,66. Como destaque pelo lado negativo, Magalu 3 renova mínimas e perde a referência anterior de suporte, bem como a média de 21 períodos, indicando continuidade no movimento de queda, em direção a 11,97 e 11,41, 7,71% de downside potencial para esses próximos dois objetivos. Agora esse é o gráfico de JBS, também em escala diária. Após a consolidação de topos descendentes, o ativo briga com região de suporte, que se encontra em casa dos R$ 30,80. Em caso de perda deste nível, nós teríamos a formação de um possível pivô de baixa, com alvos projetados na queda em direção a 29,33 e 27,84. E no Fique de Olho de hoje, eu destaco as ações da Klabin, papel que estrutura movimento de alta e na sessão de hoje sinaliza rompimento de topo anterior, em torno dos 21,90, para consolidar a formação de um pivô de alta com o objetivo projetado nos 23,18, um upside de aproximadamente 5,5%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques desta segunda-feira. Deixa aqui no comentário o ativo de interesse que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite, ótima semana e até a próxima.